Flamengo finalmente fecha com Paquetá, hein? A novela acabou. O Flamengo subiu um pouco o valor para 42 milhões de euros, tá? Tava 41 milhões 250 mil euros. Flamengo subiu para 42 milhões de euros para quê? Para não ter que pagar uma entrada tão alta. O West Ham queria uma entrada muito alta e depois dividir o restante em 3 anos. O Flamengo não. O Flamengo preferiu aumentar para 42 milhões de euros, mas pagar em parcelas semelhantes nesses 3 anos, sem uma entrada tão alta. Tá fechado, a informação é do Mauro César Pereira, tá, meu companheiro no Bate-Pronto. Eu, ao contrário de muito veículo, de muito influenciador, eu dou crédito para quem traz a notícia. E Paquetá finalmente é jogador do Flamengo, já estava certo, né? A gente já dizia, era só anunciar. Paquetá vai ser anunciado ainda hoje pelo Flamengo, provavelmente. Tudo fechado, a maior contratação da história do futebol brasileiro. 42 milhões de euros é o valor da contratação. E aí, claro, né, com impostos que são 18%, é 18% de imposto, né? Numa negociação para fora do país, como todos os outros jogadores, comissões, esse valor deve chegar a 50, um pouquinho mais de 50 milhões de euros. Então, a novela acabou, a maior contratação da história do futebol brasileiro é do Flamengo e é de um garoto que saiu daqui para agora voltar como ídolo. A torcida já planeja, né? Uma baita festa para a chegada do Paquetá. Paquetá é jogador do Flamengo. Durante o All News Esporte da manhã dessa quarta-feira, trouxemos a informação em primeira mão da contratação de Lucas Paquetá, finalmente pelo Flamengo. Como você já sabe, informamos aqui no canal ao longo dos últimos dias, inclusive na segunda-feira, o negócio estava praticamente fechado desde o final de semana. A única pendência era o parcelamento, os valores a serem pagos pelo Flamengo em cada etapa desse negócio. Pessoal, como eu expliquei no vídeo da segunda-feira, a pendência que existia entre o Flamengo e o West Ham United era a questão dos valores das parcelas. O Flamengo sempre querendo pagar em 3 anos fiscais, 2026, 27 e 28. Alguém dirá, o Flamengo não tem o dinheiro? Ele tem o dinheiro, mas isso não é uma caixa forte do tio Patinhas com dinheiro lá dentro. É dinheiro a receber, são recursos recorrentes do clube, como o dinheiro do patrocínio, por exemplo, né? Então, essas negociações nunca são pagas à vista, em geral são pagamentos parcelados. E o Flamengo queria parcelar em 3 anos, o acordo houve, mas aí o West Ham queria receber mais dinheiro de entrada, um valor maior de entrada. Por quê? Como eu expliquei nesse vídeo da segunda-feira, o clube inglês, ao receber o contrato, ao assinar o contrato com o Flamengo, ele quer todo o dinheiro na mão o quanto antes, não só a entrada que o Flamengo paga. Digamos que o Flamengo tivesse dividido tudo em 4 parcelas, o valor total ficou em 42 milhões de euros, 4 parcelas de 10 milhões e 500 mil euros. Tá? O West Ham queria receber mais na primeira, na segunda parcelas, desse ano, do ano que vem, para ter mais dinheiro na mão e poder fazer o quê? Contratar jogadores com urgência para reforçar a equipe que disputa o campeonato inglês e luta contra o rebaixamento. E tendo dinheiro na mão é muito mais fácil você negociar. Você tem como fazer propostas e negociar melhor, pagando de imediato o valor pedido pelo clube, conseguindo valores até mais interessantes. Isso é uma obviedade. Então, para ter acesso a todo esse dinheiro, o clube teria que ir até um banco, ele deve fazer isso lá na Inglaterra, e esse banco antecipa esse valor cobrando as suas taxas. Mas, pelo fato de o Flamengo ser um clube do Brasil, onde não há fair play financeiro e é sempre ao risco de calote, ele existe independentemente do Flamengo ser um clube correto nos seus pagamentos, porque se o Flamengo se atrapalha e não consegue pagar, ele dá o calote, fica por isso mesmo, vai para a FIFA, demora muito a receber. É diferente de um clube da própria Inglaterra, onde tem fair play financeiro, você não pode ficar devendo, porque você pode ser punido com perda de pontos e tudo mais. Então, para o valor desse contrato do Flamengo com o West Ham num banco inglês, ele é menor do que se fosse de um clube da Alemanha, ou da Espanha, ou da França, ou da própria Inglaterra. E aí, o que queria o West Ham? Mais dinheiro de entrada ou subir um pouco a proposta. E o Flamengo, para não ter que mexer nesse parcelamento, ou seja, ter que pagar mais de entrada, ele preferiu subir um pouquinho a proposta para 42 milhões de euros. Tá? Por quê? É mais interessante isso, e o West Ham vai lá na Inglaterra negociar nos bancos ingleses, onde as tarifas são mais interessantes, mais atraentes, do que no Brasil, se o Flamengo, por exemplo, precisasse buscar dinheiro em banco para inteirar uma parcela maior agora ou no começo do ano que vem. Então foi uma
digamos assim, manobra financeira, meramente financeira, feita pelo Flamengo, elevando um pouco a proposta, porque aí isso se dilui ao longo das parcelas, né? O Flamengo aumentou de 41.250 para 42 milhões, são 750 mil euros, né, a mais. Isso vai se diluir ao longo das parcelas de alguma maneira, então para o Flamengo foi mais interessante. A operação toda ela vai bater em quase 50 milhões de euros, tá? Quase 50 milhões de euros, com os 18% aproximadamente de impostos inerentes, obrigatórios em operações internacionais como essa, e com as comissões, que sempre tem os intermediários que participam, os agentes e tal, as pessoas que participam da negociação, isso é de praxe, a operação deve superar os 50 milhões de euros. É o maior negócio do futebol brasileiro, a cifra que a gente parte como referência são 42 milhões, mas explicando para você que sempre tem algo mais. Você pega o Vitor Roque, o Palmeiras contratou por cerca de 25.500 ao Barcelona, certamente pagou mais. Tem os impostos, comissão, etc. Samuel Lino, também perto de 25 milhões, com os bônus que foram atingidos, também foi além disso, evidentemente. Só para ilustrar casos recentes de grandes contratações. Gerson, contratado pelo Cruzeiro, a mesma coisa. Os valores sempre são um pouco maiores. Mas o valor pago ao West Ham, 42 milhões de euros. A maior negociação da história do futebol brasileiro e a segunda maior até agora na janela de contratações no mundo. Até esse momento é a segunda maior. É um negócio impressionante, um reforço de peso para um clube que se organizou e que incrivelmente hoje consegue ir à Inglaterra, na Premier League, e contratar um jogador titular de uma equipe da primeira divisão do campeonato mais rico do planeta. É realmente um grande feito. Tecnicamente, para mim, é inegável que o Paquetá vai acrescentar muito por ser um jogador de um alto nível, um jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, um jogador que despertou o interesse do Manchester City, do Chelsea, do Tottenham, de outros clubes ingleses importantes, maiores até do que o West Ham. Ou seja, é uma contratação muito importante. O Flamengo faz aí um negócio realmente de um vulto impressionante. Vejamos agora quando que o jogador chega, quando estreia, isso a gente vai saber mais adiante, mas não deve demorar muito. Ele tem ficado fora dos jogos por dores nas costas, não é uma questão muito grave, isso pode ser resolvido provavelmente num curto período para que ele possa retornar aos campos e vestindo de novo a camisa do clube que o revelou. Edu, eu quero falar de Lucas Paquetá. O anúncio ainda não é oficial, mas o Flamengo já soltou aquele "ai, meu coração" na internet. Tá chegando a maior contratação do Brasil e da América do Sul na história. Lucas Paquetá voltando para casa. A expectativa é bem grande, voltar para casa, um atleta que já tem a história dentro do clube, isso é bacana, vai ajudá-lo na adaptação. E a gente vê assim, o Flamengo cada vez mais fortalecido. O Flamengo não está para brincadeira essa temporada. O time já era bom, agora trazendo o Paquetá vai ser muito mais difícil ainda. Agora, para os outros times, né, que restam, é tentar contratar também jogadores, peças importantes para brigar com o Flamengo. Porque senão daqui a pouco o Flamengo vai nadar de braçada. Mas eu ainda acredito muito no trabalho do Palmeiras, tem o Cruzeiro também que está se reforçando, entendeu? Então tem outros times pensando também no Campeonato Brasileiro. Agora, essa contratação com certeza impactou e muito, não só pela qualidade técnica do Paquetá, mas também a questão financeira, porque hoje, antigamente, não, a gente só vendia. Agora a gente está trazendo de volta e por valores extraordinários, assim, entendeu? Então, parabéns para o Flamengo se realmente concretizar. Isso é o que eu chamo de investimento, hein? Bom, o Flamengo postou um AMC. Ai, meu coração. AMC, ai, meu coração? Domingo ele pode estrear, inclusive, na Supercopa. Vem jogando normalmente na Inglaterra. É só o Felipe Luiz querer e eles aparecer no bid, né? Esse AMC não é meu Corinthians? Que pode ser também. Né? Isso a gente só vai saber no domingo. Cicinho, se você quiser olhar para o outro lado, pode, fica à vontade, porque eu vou colocar a prévia do Flamengo. Mamãe. Depois desse AMC, eu quero mostrar a prévia, a possível escalação para hoje do Mengão diante do São Paulo, aqui no Morumbi. O técnico Felipe Luiz tem à disposição as suas armas principais e deve levar a campo Rossi, Varela na direita, a dupla de Léo ali na zaga, Alexandro na esquerda, no meio-campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Lá na frente, Plata, Carrascal, Samuel Lino, ou Pedro ou Bruno Henrique. Mamãe. Cicinho! Ora, Cicinho. Ora, meu irmão. Ronaldo! Não, eu não. Eu tenho Renata! Edu, mais ou menos. E aí, Cicinho? Ora, Sim, meu irmão. não, um time que no papel aí é imbatível.
Mas o Fluminense ganhou que não tinha Rascaeta, Jorginho. Não, eu tô tentando me apegar em alguma coisa, O Renata. Fluminense ganhou do Flamengo. Assim, se você analisar o time do Flamengo, não tem como tirar o favoritismo. E não é só porque é o São Paulo e o momento do São Paulo não é ruim. Mas, assim, o São Paulo já demonstrou em outras ocasiões, em momentos difíceis assim, conseguiu competir, foi campeão da Copa do Brasil em cima de um time que era muito melhor, o do Flamengo, do que o do São Paulo. Hoje vai jogar na sua casa, conta com o apoio da torcida. E outra, hoje tem um dirigente que conhece muito essa equipe. Então, assim... Ele não vai jogar não, Cicinho. Ele não vai entrar em campo, Ele não vai jogar, mas toda... Ele conhece os dois lados. Então, todo auxílio é bem-vindo. E talvez seja o momento do São Paulo, e acredito que vai ser dessa maneira. Fala do Crespo. O Crespo, quando chegou, falou: o Flamengo, meu Deus do céu. Ninguém pega o Flamengo todo dia. Ele vai pegar o Flamengo de novo. O Crespo foi infeliz, como tem acontecido, né? Ele foi infeliz de passar o recado, né? Ó, soldados, vocês vão pra guerra e vão morrer. Então, assim... É normal. Hoje, aquela questão, Renato, o São Paulo já tem um não. Então, entra em campo e tenta o sim. Né? Tem Então, detalhe, entrar pra em quem campo... possa interessar, eu adoro saber sobre a arbitragem. Wilton Pereira Sampaio vai comandar esse jogo no Morumbi. E a gente vê um Flamengo que não só vai defender o título, porque ganhou com todos os méritos, sempre colocou o Brasileirão como prioridade. E o BAP, o presidente do Flamengo, ele traz a Série A como a primeira opção. Ano passado a gente falava muito em Libertadores, mas o Flamengo sempre deixou claro que o Brasileirão era a grande prioridade. Ganhou os dois, ganhou tanto o Brasileiro quanto a Libertadores, ganhou estadual, Supercopa, enfim, é um time que incomoda, né?